Você pode ter o maior exército do mundo, pode vencer batalha após batalha, pode estar a poucos quilômetros da vitória total, e ainda assim perder tudo. Foi exatamente isso que aconteceu com Adolf Hitler. Uma decisão, alguns dias, e o rumo da guerra mudou para sempre. Não por falta de força, não por falta de recursos, mas por um erro estratégico no momento mais decisivo possível. Em 1941, a Alemanha nazista era uma máquina de guerra praticamente invencível. A estratégia da Blitzkrieg, a guerra relâmpago, havia esmagado países inteiros em questão de semanas. A Polônia caiu rapidamente. A França foi derrotada de forma humilhante. Bélgica e Holanda sucumbiram sem conseguir reagir de forma eficaz. O mundo assistia à ascensão de um poder militar que parecia impossível de deter, uma combinação de velocidade, coordenação e brutalidade que redefiniu a forma de fazer guerra. Foi nesse cenário de domínio absoluto que Hitler tomou a decisão mais ambiciosa de sua campanha: invadir a União Soviética. Nascia então a Operação Barbarossa, a maior invasão terrestre da história, com mais de 3 milhões de soldados avançando simultaneamente ao longo de uma frente gigantesca, milhares de tanques rompendo linhas inimigas, aviões dominando os céus, artilharia pesada abrindo caminho para um avanço que parecia imparável. Era uma ofensiva colossal, planejada para destruir rapidamente o poder soviético antes que ele pudesse reagir. Nos primeiros meses, o sucesso foi devastador. Exércitos inteiros foram cercados, centenas de milhares de soldados soviéticos foram capturados, cidades estratégicas caíram em sequência, e a sensação era de que a União Soviética não resistiria por muito tempo. O avanço alemão não era apenas rápido, era psicológico, quebrava a moral do inimigo, criava a impressão de inevitabilidade. E nesse momento, tudo apontava para um único objetivo final: Moscou. Moscou não era apenas uma capital, era o centro político do regime, o núcleo das comunicações, o ponto de convergência das ferrovias, o símbolo máximo da resistência soviética. Sua queda teria um impacto não apenas militar, mas psicológico e político. Poderia desorganizar completamente o comando soviético e talvez até forçar o colapso do regime. E naquele momento, o mais impressionante é que o caminho até Moscou estava praticamente aberto. Os generais alemães entendiam isso com clareza. Nomes experientes dentro do comando militar pressionavam por um avanço direto e imediato. A lógica era simples: concentrar forças, manter o impulso, atingir o coração do inimigo antes que ele pudesse se reorganizar. Era uma oportunidade rara na guerra, o tipo de momento que define campanhas inteiras. Mas foi exatamente nesse ponto que a história tomou outro rumo. Adolf Hitler começou a desconfiar de seus próprios generais. Sua visão estratégica passou a ser guiada não apenas por objetivos militares, mas por ambições econômicas e ideológicas. Ele queria garantir territórios ricos em recursos, especialmente na Ucrânia, ao sul, uma região vital para abastecimento e produção. Ao mesmo tempo, havia preocupações com outras frentes, e assim, ao invés de concentrar forças para o golpe decisivo, ele tomou a decisão que mudaria tudo: dividir o exército. Parte significativa das tropas foi desviada para o sul, outra parte para o norte, e o avanço direto sobre Moscou foi adiado, o que parecia apenas uma mudança de prioridade. Na prática foi uma quebra de ritmo, uma interrupção do impulso que sustentava toda a ofensiva alemã. E na guerra, perder o timing pode ser fatal, porque enquanto um lado hesita, o outro se prepara. Enquanto os alemães se dispersavam, a União Soviética ganhava algo extremamente valioso: tempo. E naquele momento, tempo era mais importante do que qualquer arma. Sob a liderança de Joseph Stalin, o país iniciou uma mobilização massiva. Fábricas inteiras foram desmontadas e transportadas para regiões mais seguras no leste, longe do alcance alemão. Milhões de civis e soldados foram mobilizados. Novas linhas de defesa começaram a surgir: trincheiras, barricadas, posições fortificadas. Moscou deixava de ser apenas uma cidade e se transformava em uma fortaleza preparada para resistir a qualquer custo. Além disso,
O exército soviético começou a se reorganizar, novas tropas eram treinadas e enviadas para o fronte, comandantes aprendiam com os erros iniciais, e aos poucos, aquela força que parecia à beira do colapso começava a se reconstruir, e enquanto isso, um fator natural, previsível, mas subestimado, se aproximava silenciosamente: o inverno russo. Quando os alemães finalmente retomaram o avanço em direção a Moscou, o cenário já era completamente diferente. O tempo havia mudado, o terreno se tornava cada vez mais difícil, a lama do outono atrasava o deslocamento, e logo em seguida, o frio extremo começava a dominar o campo de batalha. Temperaturas negativas congelavam motores, travavam armas, destruíam a capacidade operacional das tropas, soldados não possuíam roupas adequadas, muitos sofriam com congelamento, fome e exaustão. A logística, que já era desafiadora devido à distância, começava a colapsar. O avanço, que antes era rápido e avassalador, tornou-se lento, pesado, vulnerável, e foi exatamente nesse momento fim da ideia de uma vitória rápida contra a União Soviética, expôs as limitações da estratégia alemã e mostrou que o conflito seria muito mais longo e custoso do que o previsto. E tudo isso teve origem em uma decisão: adiar o ataque, dividir forças, perder o foco no objetivo principal. A lição que emerge desse episódio é dura, clara e extremamente atual. Não basta ter força, não basta ter vantagem inicial, não basta estar próximo da vitória. É preciso reconhecer o momento decisivo e agir com precisão, sem dispersão, sem hesitação. Porque oportunidades estratégicas são raras, e quando são desperdiçadas, dificilmente retornam. Dividir forças quando deveria concentrar, priorizar objetivos secundários enquanto o principal ainda não foi conquistado, subestimar fatores externos, ignorar limites logísticos. Esses são erros que não apenas atrasam resultados, eles criam as condições para a derrota. E isso não se aplica apenas à guerra, mas a qualquer área que envolva a tomada de decisão sob pressão. Adolf Hitler não perdeu a guerra naquele inverno, mas foi ali que o curso do conflito começou a mudar de forma irreversível, porque a partir daquele momento, a Alemanha deixou de avançar e passou a lutar para sustentar o que havia conquistado. A iniciativa mudou de lado, e quando você perde a iniciativa, você começa a reagir, e não mais a controlar. No fim, grandes derrotas raramente acontecem de forma repentina. Elas são construídas aos poucos, decisão após decisão, erro após erro, até que chega o momento em que não há mais retorno. E naquele inverno, diante de Moscou, o que parecia um detalhe estratégico revelou-se o início do fim. Porque na guerra, como na vida, não é apenas a força que define o resultado, é a capacidade de decidir corretamente no momento certo.